pessoal, tudo bem? Nós somos as Primas da Breitstraße e hoje nós damos continuidade à leitura conjunta de nada mais, nada menos que Ulisses. Sim, nós começamos essa leitura conjunta com vocês agora no mês de fevereiro. Para quem está interessado no cronograma, tá disponível lá no nosso grupo no Telegram, que a gente sempre deixa na descrição do vídeo aqui. E antes de começar, vamos lembrar, dá um like já, ativa o sininho e passe para frente aí para quem se interessa, que você conhece, que tem interesse em fazer leitura conjunta com as primas. Não esquecendo que temos também, além de Ulisses, um projeto Shakespeare, já desde o ano passado, esse projeto, e esse semestre temos agendados aí algumas peças até junho. Hoje, em fevereiro, nós estamos lendo Muito Barulho por Nada. Então, é um mês recheado de coisa boa. E a nossa leitura do Ulisses que não é um livrinho, é um livrão em todos os sentidos. Vai até junho desse ano, com todas as datas, né, específicas ali que vocês vão entender. Para quem ainda não sabe nada sobre o livro, para quem já sabe e tem alguma ideia do porquê, a gente colocou ali no nosso cronograma datas importantes, né, Malu? Sobre a obra. E sempre lembrando que essa indicação aqui de leitura do Ulisses nessa época foi da nossa prima Marizinha, que é uma super fã de Ulisses, já leu e está fazendo a releitura agora. Foi ela que propôs, na verdade, essa leitura nesse período, e as primas pegaram o gancho aí e resolveram enfrentar esse desafio de ler Ulisses, que é um desafio, né, Malu? É um desafio mesmo. Eu confesso para vocês que eu morria de medo, e uma das grandes coisas, uma das coisas maravilhosas de conhecer pessoas novas pela leitura é essa, né? A Marizinha veio com essa proposta, foi irresistível. Ela é uma pessoa que tu sabe que não vai te meter em roubada, e principalmente, uma coisa que eu falo sempre, assim, ela é uma pessoa que não assusta. Porque, sério, assim, o livro que eu mais tinha medo, e eu falo aqui, a gente escreveu um vídeo sobre os livros que a gente tem várias características, e um era um livro que você tem medo. Ulisses sempre foi meu medo da vida, e eu acredito que é o medo da vida de muito leitor, né? A gente tem a ideia que é um troço impossível, que deve ser uma coisa que eu tinha pra mim, tá? Fala da minha impressão, pode não ser de vocês, mas eu acredito que muitas devem ser em comum. Eu achava, esse livro deve ser chato pra caramba, sabe? Eu vou ler porque tem que ler. Um dia na minha vida eu vou ler esse livro. Mas não é chato. O livro é muito legal. A gente leu agora. Olha, primeiro que a gente tá lendo bem devagarinho, metas super tranquilas. E a gente acabou o primeiro capítulo, né? O segundo capítulo agora. E, sério, já. Assim, ó, eu sou meio de começar brigando com o livro, brigando com o autor, inclusive com os grandes autores, eu brigo. Eu não me ponho no meu lugar. Até, tipo, um terço. Um terço não, mas digamos assim, ó. Até as primeiras. Eu tenho que ler uns. No caso aqui, eu acho que eu pensei, vou começar a gostar disso lá pelo capítulo 3, 4. Não, já tô gostando, já tô me divertindo, que é isso que eu acho que é muito importante, assim, me divertir no sentido de ter o prazer da leitura. Esse livro te dá um prazer da leitura. E a gente leu, eu li antes o Retrato Artista quando jovem. Acho que vale muito a pena, porque no retrato tu já desmistifica o negócio, já vê que tu pode sim ler, não precisa, quer fazer material de apoio. Pô, a gente é o que mais adora material de apoio e outras coisas, mas não é um troço, eu preciso do material de apoio. Já comentei isso com a Tati, assim, fora, offline, que eu acho que tá acontecendo muito de a gente se assustar, porque é tanto material de apoio, é tanta coisa, assim, é tanta... A gente adora firula, a gente adora essas coisinhas pra botar e papapã, mas não precisa. Na realidade, o que tu precisa pra ler um grande clássico, e Ulisses não é diferente, é ser alfabetizado, né? E ter vontade, sabe? Abrir e ler. Começa a ler, vai lendo e E sem a medo. bagagem a gente vai adquirindo no caminho, né? E acho que uma coisa importante, Malu, eu não sei, na nossa edição da Penguin é importante também não ser muito apegado, porque pelo peso do livro, pelo manejo, e por exemplo, eu já comecei grifando um monte aqui, anotando
Eu sei que uma hora o livro aqui vai dar uma capengada aqui. Ele não vai ficar bonitinho para sempre aqui. Mas isso, assim, eu acho que faz parte. Se você é daqueles que gosta então, sei lá, compra uma edição para você ler e rabiscar e escrever e entender, e depois você compra uma para deixar na estante de... Outra para estante, exatamente. E olha, eu tenho a experiência nossa com David Copperfield, mostrou uma coisa. Eu li também no mesmo dessa coleção aqui da Penguin Classics. Ele pode ficar capenga, mas ele não descostura, sabe? Sim. Não vai perder página. E olha que eu faço assim, ó, eu quebro a página. Eu gosto de quebrar conforme eu for chegando. Eu não sou uma pessoa, eu vandalizo e tô preparada para se cair página. Do David não caiu nenhuma, que é mais ou menos também um calhamacinho assim. Sim. Então, se é a prova de Malu, fica tranquilo que perder página tu não vai. Eu ainda não quebrei, viu, Malu? No meu, a gente leu o 1 e o 2, eu ainda não cheguei a quebrar, mas eu já fiquei com vontade, pela dificuldade que tem de ficar segurando assim a página aberta. Todos. Inclusive, quando eu comecei a fazer a leitura inspecional para separar os capítulos, porque não tem capítulos, né? Não, mas tem esse risquinho aqui. Isso. Separa os capítulos. Eu já fiz umas quebras, assim, para quando chegar na hora não ser tão difícil de quebrar, sabe? Sim. Então, E agora eu tô vandalizando mesmo. Agora, quando começa o capítulo, eu já ponho aqui, ó, 2. Eu marquei em cada capítulo eu coloquei uma etiquetinha aqui, né? Uma marquinha, mas em cima também, né? Quando a gente estava montando, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3. Então eu separei, então tem em cima, tem do lado, tem em todo lugar para me indicar aonde que é. E para quem está acompanhando com essa edição, a gente já tem um cronograma com os nossos vídeos semanais e até que página que a gente precisa ler, assim, para acompanhar o que a gente propôs ali de discussão. E depois a gente coloca também da outra edição que outras pessoas têm, né? É da companhia. Qual que é? É assim, ó, é um da Companhia das Letras também. Isso, uma edição mais bonita, essa edição, né? nossa é o da companhia, Penguin Companhia, mas tem um Companhia com a mesma tradução, mas com umas ilustrações mais bonitas e com uma fortuna crítica um pouco diferente, que a Nani tá lendo, que é a nossa outra prima, que não tá vindo em todos os programas, mas tá conosco. E ela fez a mesma coisa naquela e se não tá, ela já vai colocar ali no Telegram. Isso, a gente coloca o cronograma. Comparando assim, capítulo tal na edição tal e na edição tal é de acordo com isso. E eu vou tentar fazer, porque eu baixei aquela edição que a Nani tem, eu baixei no Kindle. Vou tentar botar o percentual de cada capítulo, para as pessoas saberem as metas, mas tá bem tranquilo, assim. E as metas estão bem barbadas. Olha, é bem barbada mesmo. Assim. A gente praticamente, né, colocou um capítulo por semana. Tem alguns capítulos bem grandes, 2, assim, um que é excepcionalmente grande, que é o 15, a gente dividiu em 2 partes, e o 17, que também é um pouquinho grande, e a gente tinha ali uma sobrinha ali, então a gente colocou também dividido em 2 partes para não sobrecarregar a leitura semanal, né, que a gente sabe que a maioria dos leitores não leem só um livro por vez. Eu que falo assim, não, quero só ler, quando eu vejo eu já estou lendo um monte, mas enfim, faz parte dos leitores, né? Não se seguram em ler. Você sabe qual é o meu termômetro, né, Malu? Para quando eu acho que eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo e são demais. Quando eu vou ler um e eu penso no outro, e aí eu misturo a história, e eu falo assim, não, tá na hora de parar um pouquinho. Vamos tirar um, tá? Por que fulano tá fazendo isso? Não, mas não é o fulano. Não esse é outro. Mas eu acho até legal, às vezes, claro, eu ainda tô na capacidade de... Eu sei que tem gente que é diferente, mas assim, eu ainda tô na capacidade de, quando sentar e começar a ler retomar a história daquele desse aí que eu tava lendo, e não retomar a história do outro, né? Mas, às vezes é legal você ler uma coisa e tá pensando na outra, porque às vezes as leituras algum personagem lembra o outro e tal, e isso é muito legal também. Eu acho que a vida de leitor, ela é maravilhosa, porque a gente não tem essa responsabilidade
E isso que a gente tenta trazer aqui muito, de tirar o suco e organizar a coisa. Os nossos pensamentos, e esses livros como Ulisses mostram bem, porque é uma Sim. fase do modernismo que eles trazem isso para dentro da literatura. É, Não precisa, o nosso pensamento não é organizado. não. E a coisa mais legal é quando tu tá lendo um monte de coisa e elas começam a se conectar, sabe? Uhum, Porque as exatamente. tuas conexões cerebrais estão fazendo aquilo. Tu não precisa se lembrar que eram 8 horas da manhã quando Ulisses começou a se arrumar para sair de Uhum, casa e conversar com o amigo dele. Tu precisa se lembrar que tem uma ideia central ali e que ela se concatena com outras leituras tuas. sim. O primeiro capítulo ele fala muito Hamlet. Então, a gente que a recém leu Hamlet, e Hamlet tá não só aqui como muitas leituras que a gente faz na vida, né? E no cinema, né? Então, assim, aquilo já vai fluindo dentro da tua cabeça sem mesmo que tu te dê contas. Uhum, Porque mesmo que não fique no teu consciente, a leitura tá ali no subconsciente. Eu comecei a ter essa preocupação maior de organizar as ideias na leitura para fazer esses vídeos, porque eu acho que, pô, daí a gente pegou o compromisso de vir aqui conversar, a gente vai dar um norte conforme a gente prometeu, né? uhum, Mas a vida do leitor é rica por isso, é, sabe? Porque a exatamente. gente, se eu tivesse, por exemplo, fosse estudar literatura e tal, e também é muito legal, às vezes a gente se prende num. Tem gente assim, eu começo a fazer um mestrado, doutorado, eu pendo tal autor, em tal época e tal. E a gente pega aqui, né, que a gente é bem leitor. Eu sou totalmente leitora pipoca, assim. Então Uhum, daqui a pouco eu pego um livro o mais lido do TikTok, e aí tu vai ver que também sim, ali tem um pouco de Shakespeare, tem um pouco de Ulisses, tem um pouco de. Então, assim, é legal isso, sabe? é, Se permitam ler livros bons. é. Não deixe que o mito de Ulisses te afaste de Ulisses. Eu Uhum, fiquei quase 50 anos longe dele uhum, porque eu tinha isso. E graças a Marizinha, querida, ó, me ajudou, viu? Muito. Aliás, a Marisa não só estimulou, como no Natal de 2021, ela me mandou o retrato do artista como muito jovem. Então aquilo ficou quase um ano aqui na prateleira me olhando, que é lindo. É a foto que o Joyce está mais tá mais lindo, que linda. ele é novinho. E depois que eu abri, por que eu demorei tanto tempo para abrir essa Essa foto? foto. É. O livro dá para ler, sabe? Falo do coração que dá para ler, que vai ser divertido, senão me cobra depois. Então pode jogar esse calhamaço na minha cabeça. Mas eu acho legal, Malu, que, por exemplo, às vezes as pessoas confundem, e eu acho que isso é normal, de quem estuda literatura que lê, que a leitura é assim, faz aquela leitura do livro inteiro, que não sei o quê. Na verdade, tem até um canal que eu sigo aqui uma moça que resolveu, é um canal no YouTube literário, ela falava sobre Uhum. livros, poesias e tal, e ela resolveu fazer o curso de literatura, acho que em Viena, se não me engano. E aí ela vai falar as primeiras impressões dela no curso, e o engraçado é que ela falava, a gente não vai ler o livro inteiro. Então ela mostrou assim quais as leituras no primeiro semestre que ela tem que fazer. Então ela mostrou. Só que não. E até acho que Montanha Mágica, inclusive, está na leitura dela. Não é o livro todo, é algumas partes, porque eles vão estudar e eles vão fazer, né? O estudo já é direcionado. E depois, se a pessoa ainda não leu, ou se depois ela vai ler, mas como estudo mesmo, normalmente não se lê a obra inteira e tira tudo aquele suco. Então, porque o estudo é direcionado, você vai aprender técnicas, como qualquer profissão, né? Você tem coisas para Sim, você sim. tirar, e depois você se especializa em alguma outra coisa. Então, e essa leitura nossa a gente fala assim, a gente pega para ler, mas aí é diferente, né? Porque a gente não vai tirar nada daquilo que é só a nossa experiência como leitor do que a gente está lendo. Então é a nossa impressão ali. Esses cursos devem ser fantásticos, né? Eu acho que isso é muito legal. Mas aqui, então assim, resumindo assim, a gente, tu acha assim, num curso desses super legais que são a nível universitário, as pessoas estão fazendo isso, você que é leitor, você não precisa, Não, não e precisa de além nada. disso, se num curso tu vai pegar um trecho desse livro para estudar, aqui tu não precisa pegar em 6 meses e estudar tudo isso aqui. É, Agora é a hora de curtir, aproveitar. E a coisa mais importante que você tem para tirar daqui é
você mesmo. Você Uhum. tá aqui. Sim. Eu acho que isso que os clássicos te trazem. Eles aprendem a tu te conhecer. É. E clássico, no final das contas, é um grande livro de autoajuda. Uhum. Sim, com certeza. É o E crescimento pessoal. É o é, crescimento pessoal, né? a gente conhece o mundo praticamente através dos livros, né? Através dos clássicos, a gente tem um conhecimento assim que eu acho isso fantástico e até comento que para que emoção de ficar vendo a vida dos outros e quando a gente tem a vida dos outros ali nos clássicos, vendo tudo, né? É uma coisa. Que você É fala assim, melhor. tem barraco, a gente tá lendo Shakespeare, a gente vê que tem trama, tem barraco, É. tem romance, tem tudo. Pra quê, né? Pra que acompanhar o resto? E ainda ficar refém de um monte de propaganda, né? É, Tu pode exatamente. ver muito mais treta, muito mais coisa Sim, aqui sem propaganda. isso é muito legal. Então, Sem os é, pop-ups. sem e sem os comentários, né? Deixem os comentários aqui, mas pra gente Não, nessa leitura, eu tô falando assim. inclusive tem os comentários das tretas, tanto aqui Tem, no tem, Telegram a gente tem. comenta as A gente tretas. comenta tudo. E o nosso grupo no Telegram já está funcionando. Simone, tá feliz que você está com a gente em mais uma aí. Espero que você goste da leitura com a gente. E eu queria falar que a Malu já leu então o retrato, né, do artista quando jovem. Eu estou entrando aqui. Eu até tenho o livro, tá, já, mas eu não tive tempo de ler antes. E eu acho que até vai ser uma coisa boa para a gente comparar, Malu. Você já tendo esse Claro. conhecimento e eu não, e daí a gente também são exemplos diferenciados de quem vai entrar para ler tendo já esse background ou não, né? Porque não é legal ter, mas não é pré-requisito. A Marizinha falou um negócio que eu achei muito, muito legal, porque ela já leu os dois. Uhum. Eu reclamei pra ela, eu disse, bah, mas gostei, me identifiquei, a família brigando no Natal, quem nunca, né? Ela falou, isso tem em Dublinenses também, a família brigando na noite de Natal, por política, Uhum. então acho que tem coisas que ele repete que depois ele vai trazer pra cá também, né? Sim, com Porque certeza. aqui também, né? Agora que eu entrei no segundo capítulo, cada capítulo é diferente. Tipo, cada capítulo seria uma treta. É, Claro, eles se ligam, mas aham, cada um seria tipo um conto, assim, como depois que ele reuniu tudo. aham. E aqui traz a questão do modernismo, que daí ele traz um capítulo bem diferente do outro, assim, no estilo de escrita e tal. Uhum. E é aí que fica a dificuldade, né, Malu? Dificuldade que falam da leitura, de você se entender o que está passando ali. Demora um pouco, eu não vou falar que não. Você começa a ler, eu estava Não, totalmente perdida. Depois, aos poucos, você vai falar: ah, isso aqui não. E acho que isso é normal. É só você não desistir antes de terminar de ler o capítulo, entendeu? E uma coisa assim, que eu acho que é muito importante e uma das coisas mais legais do leitor é gostar de viver a dúvida. Uhum. Porque a gente tem que viver a dúvida, não tem que. Tu não vai entender tudo, tu vai fechar o livro, tu não vai entender tudo, nunca. Sim, não, Se não. tu entendeu tudo é porque o livro era ruim. É, Assim. exatamente. Ou porque você Tu tem escreveu que. e ele estava na sua cabeça e não na E cabeça não dos no. outros, né? Ou Vive não, a às vezes dúvida. as pessoas têm a interpretação do livro e que não é, na verdade, não foi aquilo que o autor pensou e tá tudo bem. Tá tudo bem. É. E o capítulo primeiro traz muito dessa questão, assim, né? Desse negócio no capítulo segundo, um, não, no dois, que é esse, o capítulo que a gente já terminou agora, Uhum. e do sentido da vida. E um dos sentidos da vida é isso, a eterna busca pelo conhecimento. Porque se tu Uhum. sabe tudo, tu vai acabar dizendo, pra Sim. que eu vou viver, né? Então não sirvo mais pra nada. Não, tem tu ter a gente vê assim as pessoas que estão mais no final da vida e que ainda continuam entusiasmadas pela vida porque elas estão sempre buscando esse Sim. conhecimento. Então, assim, tem uma frase do Ryuk, né, naquela carta, viva as perguntas, né? Uhum. Deixa, calma, poeta, Calma. vive as Sim. perguntas agora, né? Sim. Um tempo, pouco a pouco, você vai chegando nas respostas, porque o importante é viver tudo, né? Então, É. agora chegou a nossa hora de viver Ulisses. Não deixa Isso. ninguém deixar te desestimular a continuar vivendo Ulisses. A nossa missão é que você fique até julho aqui, é Isso. final de junho, né, que a gente está Junho. programando de Uhum. ler, ainda lendo Ulisses. Não importa, não é?
E ó, Não, é que mais não uma se perca vez, o entusiasmo pela leitura. sem pressa, porque a gente É. não vai ler em um mês, né? A gente vai ler até junho, a gente pretende terminar, mas vamos ler no nosso ritmo e comentando aqui com vocês. Por isso que é importante os comentários. Os comentários sempre enriquecem, por mais que você não concorde com o que a pessoa falou, de uma impressão ou outra, mas ela te faz pensar. Só te fazer pensar já é uma coisa a mais que vai adicionar à sua leitura, né? Refletir sobre pontos de vista Refletir, diferentes. exatamente. E antes da gente entrar no segundo capítulo em si, eu queria só fazer um comentário sobre essa edição aqui, em inglês, ó, muito bonita, da Penguin, né, do Modern Classics. Eu comprei porque eu gostaria de não acompanhar o livro todo, claro, em inglês, senão acho que eu não consigo manter aí um ritmo de leitura, mas algumas partes fazer aquele shadow reading, que a gente sempre comenta com as peças do Shakespeare. Tem uma indicação de uma boa leitura no Audible da Amazon, eu vou deixar depois o link aqui para vocês. São dicas do inglesinho, mais uma vez, trago ele aqui. É um super fã de Ulisses, e o que eu escutei das poucas coisas ainda que eu consultei ali do material dele sobre Ulisses é a questão da sonoridade do livro. É muito bonito a questão de você escutar, assim, ele diz palavras dele, porque ainda nesses 2 capítulos eu ainda não fiz essa experiência. Você escutar ou você ler em voz alta no original te traz ajuda na sua compreensão do livro. E então, vou experimentar isso. Ainda não fiz, mas depois eu volto aqui e nos próximos episódios eu conto um pouquinho mais de como foi isso. E você também pode tentar só escutando ou acompanhando também uma versão em inglês para ver qual é qual a sua sensação ali, se realmente existe disso, né, Malu, de você entender às vezes mais também tendo a sonoridade, né? Então talvez tenha uma mágica aí também, mágica entre aspas, mas uma coisa que Tem. funcione Eu acho melhor. que ler em voz alta e olha, e requer coragem, assim, requer treinamento. Eu sempre fui estimulada a ler poesia em voz alta, Uhum. então talvez tenha. E assim, ó, mesmo tendo esse estímulo e tal, cada vez que eu vou ler eu fico com vergonha. Uma vez quando eu tento gravar, assim, eu fico com Sim. muita vergonha, sabe? Eu gravo aí depois eu jogo assim, eu penso, ninguém vai ver, tá? Não, eu ponho na minha cabeça, não, eu tô jogando, postei na internet, ninguém vai ver. Mas assim, e mais ainda a literatura, Uhum. mais que a poesia, porque a poesia ainda é uma coisa, além de ser o menor, parece que faz mais sentido, mas a gente tem mais vergonha, mesmo quando tu tá sozinho no teu quarto lendo em voz Lendo alta, às voz vezes a gente alta. fica com vergonha. Perca essa vergonha, Sim. perca essa vergonha. Uhum. Acho que a gente não tem que ter porque é gostoso ouvir a nossa própria voz. E eu acho que esse é legal também ter grupos de leituras que a gente lê esses trechos em voz alta uns Sim. pros outros, né? É. Sempre tem aquele cara que tem a voz mais bonita, aquela mulher que tem a voz mais Tem. sonora, né? Mas a voz que a gente tem que ser ouvida também, né? Sim. Literalmente, A gente... literalmente. É um exercício muito legal. E esse shadow reading também para aproveitar mais ainda, porque geralmente shadow reading, esses textos que a Tati, esses áudios que a Tati nos indica, geralmente são lindíssimos, assim. E aí a gente começa a sentir a sonoridade, que isso também faz parte da obra de arte, né? Daí já é curtir a coisa bem como obra de arte, assim, da literatura, assim, de sentir essa sonoridade, de ter essa... de ouvir no áudio. E tem tanto que tem vários artistas que também fazem essas leituras, né, de trechos, né? Sim. Eu vou daqui a pouco ver os Solilóquios de Shakespeare, né? Uma peça que é só ele falando. É muito bonito. E, ó, lembrar que a gente tá falando aqui para muita gente, Malu. Então a gente tá aqui, quem tá aqui com a gente escutando deve estar gostando de nossas vozes. Devemos estar agradando. Ou às vezes. Ou não. Galera, uma coisa assim que eu não tinha me dado conta no primeiro capítulo e que agora eu prestei mais atenção e fui atrás. Aqui, ó, a gente tem esse quadrinho aqui, ó, que fala sobre cada pedaço da peça, porque ela é dividida mesmo nesses capítulos que a gente falou que não estão escritos ali, mas
mas são 18 capítulos e tem uma subdivisão, né? Os primeiros capítulos eles são chamados de telemaquia e é toda baseada na Odisseia. E esse esquema foi feito pelo próprio, esse que aparece aqui, tem quase, acho que acredito em todas as edições, ele, baseado aqui, ali na Odisseia, ele foi feito pelo próprio Joyce. Ele fez para um amigo dele, ele mandou a obra para o cara ler, e para ele se achar na obra, ele fez esse esqueminha. Eu peguei e passei para o computador e fui juntando no esquema algumas anotações, tô, né, juntando, né, conforme a gente vai avançando na leitura. Mas daí ele fala qual é o horário que o Stefan acordou, o cenário, né? A gente viu na edição que a Tati mostrou a torre, então o primeiro capítulo foi na torre, né? E vai fazendo a gente passear por Dublin, né? Uhum. Ali, as imagens a gente consegue na internet de cada capítulo, mas também tem um vídeo que eu achei bem... Deve ter vários vídeos, mas o que eu tô vendo, vou deixar o link aqui, é um senhor que fala sobre cada capítulo no cenário. E é longo, é um vídeo bem longo, só que eu só vi o iniciozinho, eu tô vendo de acordo com o capítulo. Eu avancei até o segundo capítulo. Então fui até o final do segundo capítulo, quando ele passou pro terceiro, pausei, e daí é bem curtinho, dá pra fazer isso tranquilo, assim. Pensa que essas 2 horas de vídeo vão ser dissolvidas em 6 meses. Então é Sim. legal. Depois, eu acho que a primeira leitura é sempre bom, ler o texto cru, mas depois dá uma olhada nesses vídeos, fazer. Aí tem mil e uma Sim. coisas que podem ser feitas, né? Até Bom, porque a gente está tendo essa experiência também já com a visita guiada, né? sim. Então, vamos falar agora um pouquinho mais sobre os dois. Vamos entrar no No, segundo no capítulo e capítulo 2 comentar. propriamente, né? Exatamente. Que não tem nada a ver com um, né? A gente terminou com ele, com o Stefan indo embora da praia, né? E Exato. E xingando o amigo dele, isso. o usurpador, Uhum, porque ele tinha esse amigo, ele morava com esse amigo quis chamar um terceiro. uhum. Aí ele sai gritando ao seu usurpador e começa o segundo capítulo, que segundo esse que é o esquema de Linat, aqui, que é o conhecido como esquema de Linat, que é o amigo do Joyce, se chama Nestor, Uhum, né? sim. E aí o cenário é a escola do Stefan, onde ele Ele, tá dando aula, ele né? tá dando aula, exatamente. E aí ele tá lá conversando, dando aula para os alunos, faz perguntas, né? E é, os alunos ali mostram que não estão sabendo tudo, e mesmo ele, quando vai é, responder aquilo que o aluno não soube responder, ele tem que dar uma olhadela ali no livro, né? Uhum. E aí nisso eu acho bem legal, porque assim, ele tá lá dando aula e vem um comentário do nada, assim, na página 124 dessa nossa edição. Um saco de bolachinhas de figo repousava aconchegado na mochila de Armstrong. O que tem? Você sabe, tá lá no meio, de repente, um saco de bolachinhas de figo. Aí ele fala o hálito de um menino adoçado. Então, eu tô gostando disso porque, assim, tá lá, de repente, parece um negócio nada a ver. O que tem a ver a bala de figo do menino, né? Daí volta. Ou seja, não se fala mais na bala de figo, mas voltando pra aula, né? É. E que é exatamente o professor tá olhando ali, te dando aula, mas ele não tá alheio ao mundo, né? Ele tá É, vendo, de repente ele se distrai, né? sim, Principalmente se é um professor viajandão, como o Stefan, e isso. vê a balinha de figo na bolsa, já pensa no hálito adoçado É. pela bala, já Aí viaja, né? eu acho legal que a gente começa a perceber essas viagens dele que não tem indicação nenhuma no texto, a gente vai percebendo isso, porque aí eles dão risada, os alunos, né? E aí ele comenta uma coisa que eu anotei aqui: logo vão rir mais alto, cientes da minha falta de pulso e do preço que pagam seus pais. Ou seja, é ele pensando, ele não verbalizou, mas ele tá passando isso na cabeça dele, né? Então a gente tá lá, fala assim, a gente tá na cabeça dele aqui, sabendo que ele pensou isso aqui. E nisso continua o diálogo, né? O diálogo não para, né? Ele vai passando. E tem coisas maravilhosas, né? Uhum, Ele falando ali na página. Na 126, cérebros alimentados e se alimentando à uhum, minha volta, sob lâmpadas incandescentes. É uma poesia com antenas que vagas pulsavam
E na escuridão de minha mente, uma preguiça do ínfero mundo, relutante, ressabiada, frente à luz, acomodando suas dobras escamosas de dragão. O pensamento é o pensamento do pensamento. Sim. Plácida luz, a alma é, de certa forma, tudo que existe. A alma é a forma das formas. Súbita, vasta, placidez incandescente. Forma das formas. Sim, é lindo, Lembra né? muito... É. É lindo, é lindo. Isso é lindo. Assim, ó, não deixe de... Não se afaste dessas palavras lindas por medo de Uhum. Ulisses. É muito bonito e essa questão do o fluxo de consciência, de a gente estar dentro da cabeça dele, é muito legal, porque aos poucos os quebra-cabeças vão se montando, né? Sim. Uhum. É muito legal. E aí eu acho que o que dá o tom aí de dificuldade não é só a gente estar na cabeça dele, mas como assim, por exemplo, todo mundo que é o estudioso que vai ler, ele vai achar e vai entender essas. Tem muita coisa que a gente não pega aqui, porque tem alusão a algum outro texto, alguma outra coisa que se a gente não leu, ou se não é uma coisa que está explícita, que fala Hamlet, e a gente sabe que a gente não vai pegar isso aí de pronto, mas não precisa também. O Sim. importante é saber que não precisa. E os meninos continuam fazendo o garoto começa a ler, né? Bagunçando, Bagunçando ali, sendo meninos. sendo meninos, e aí o rapaz tá lendo lá um texto pro o Talbot, né? Tá declamando um texto e esse texto aqui, eu já não sei qual é que é esse texto, mas eu acho que é certamente alguma alusão a algum texto famoso que aí eu não peguei também. Comentem aqui se vocês já sabem, que eu não pesquisei sobre isso. Mas aí ele para e guarda o material e o Stefan pergunta, mas e daí, você não vai continuar? Ele fala, não, acabou, agora é aula de hockey, tchau, né? Aí os meninos tudo saem correndo. Ensandecidos pra aula É, de rock. mas pedem antes uma charada, né, para ele. E aí resta um aluno que tá lá, que teve que refazer um exercício, Os né? exercícios. Isso. E aí ele precisa que o professor que ele assine para ele, falando o que ele fez. E aí ele se sente, ele faz eu até anotei aqui, ele faz uma relação ali, ele se lembra de como ele era na infância, né? Ele simpatiza, assim, com o Simpatiza com o menino, né? menino, é. Aí na página E se vê, 129, ele se vê se vê no um pouco lugar dele, nele, né? né? O garoto lembra dele mesmo, é porque ele fala como ele era eu, esses ombros caídos, essa falta de graça. Minha infância se curva ao meu lado, ou seja, ao olhar o menino, ele está olhando para a própria infância. Também achei bonito isso daqui, até anotei aqui. Ali no final da 128 também, quando ele olha o guri feio, inútil, pescoço ossudo, e no entanto alguém o havia amado, carregado nos braços e no coração. Não fosse por ela, a raça do mundo o teria pisoteado, invertebrada, lesma, achatada. Ela amara seu fraco sangue aguado e drenado do seu próprio. Então, assim, ela começa a falar da mãe, né? Uhum, Porque sim. isso aí é pra tudo, né? A gente sempre tem uma mãe que te amou. Uhum. E é muito bonito, assim. Eu achei muito, muito legal essa remissão que ele faz, não só a infância, mas a figura da mãe. Tem aqui, ó, quando ele continua falando, né, da mãe aqui, Da ela mãe. não era mais o trêmulo esqueleto de um graveto queimado no fogo, um odor de jacarandá e cinzas úmidas. Ela o salvara de ser pisoteado e havia ido, mal tendo sido. Então, eu, assim, grifei aqui porque achei bonito essa parte. Creio eu que, não sei como tá no original, e daí agora que vai ser a minha. Eu vou começar a investigar um pouquinho mais, mas aqui na tradução eu já achei que já soou bonito para mim, assim, eu achei a sonoridade bonita, né? Então Bonito. eu acho que isso a gente vai tirar bastante ao longo do texto e eu espero que com uma tradução tão meticulosa, né? Que assim é uma dificuldade tremenda. Eu acho que a tradução tá assim no nível de excelência do texto, né? E aí então a gente segue aqui, os meninos vão
pro... Eu acho que eu acho que frisar aqui, do final ali, desde o final da página 128, Uhum, esse parágrafo vai daqui até. Começa no final da página 128 e continua na 129. É muito bonito. Começa em uhum, feio e inútil e vai até raspável e raspável. sim. Né? Bem Uhum. legal. E aí continua, Tati. Desculpa. Não, então, aí a gente vai pro... Os meninos saem, né? Vão pro jogo. O aluno que restou ali, o Sargent, também acaba o que estava fazendo e vai. E aí chega o diretor, né? Aí é a conversa com o diretor da escola, o Dizzy. Dizzy, né? É. vi- Aí mudamos um pouquinho do... Que é uma figura também, né? Cheio dos preconceitos. Cheio dos preconceitos. Uhum, Dizem que esse episódio ele é tripartido, então, tipo, essa seria a terceira parte. A primeira dos guris, a segunda ele com esse aluno, e a uhum. terceira Ele com ele tem o... que vai receber o dinheiro do diretor, né? Isso, vai receber o pagamento da terceira semana, né? Acho que, se não me engano, É. é isso. É. E aí ele tem um diálogo com ele. Uhum. E O diretor, na verdade, ele tem um diálogo, o diretor, na verdade, pede um favor a ele, né? Que é publicar, ajudar ele a publicar uma carta, uma pesquisa que ele acredita que ele tem a cura para, da cadê, ó? febre Febre aftosa. aftosa, é. E ele É. quer que o Stephen ajude ele a publicar em algum jornal, ou em algum meio de comunicação aí para ajudá-lo. E enquanto ele está É. lá arrumando o escrito, né, ou lendo para ele, tá lá o Stephen viajando enquanto ele está fazendo as coisas, mas E a gente acompanhando as viagens do e a Stephen na gente cabeça acompanha. dele. O que é muito legal, porque imagina como devia estar sendo chato esse cara, e eu acho que essas viagens vai ser o mais legal do texto aqui. Quem nunca ficou viajando enquanto um chato fala? Muitas vezes, né? E é interessante que ele chega aqui e o cara é um baita um petulante, ele diz que tem a cura para aftosa e Uhum, não existe até hoje a cura. sim. Só que por outro lado, e ele é o cara que tem o dinheiro, né? O que vai dar o dinheiro pro Daedalus. Uhum, Mas por outro lado, ele quer tirar do Daedalus isso. A gente fica sabendo que ele tem bons relacionamentos em publicações e ele quer uhum, usar isso para ter o artigo, ele diretor quer usar isso para ter sim, o artigo dele publicado, né? Ele quer que o uhum, Daedalus ajude ele junto aos editores. sim. E aí ele começa com a conversa dele, né? Falando sobre a Inglaterra está na mão dos judeus, né? É daí que começa o tema judeu. Aí mostra bem essa coisa É. antissemita, né? E ele fala da Inglaterra que está na mão dos judeus, que está morrendo, né? Ele fala que a velha Inglaterra está morrendo. E ele vai percorrer até o final aqui do capítulo, fazendo várias piadinhas, inclusive sobre as mulheres, né? Malúcia, eu não sei se eu Sim, esqueci alguma coisa importante antes, mas tem. Ele é um asshole, é, assim, resumindo. totalmente. Ele faz piadinha com judeus, ele faz Uhum. piadinha com mulheres, e pelo que eu li depois a visita dessa vez. Não sei se eu vou continuar lendo a visita, porque eu acho que meio que estraga um pouco da leitura. Apesar de ser muito legal, bem bom pra gente se Uhum. guiar, né? E Sim, seguir do Galindo, que a gente falou no vídeo passado. Que essas piadas são piadas assim antigas da época, assim, que todo mundo fazia, sabe? sim. Aquelas piadas de tiozão da época. Porque aqui na página 138, que ele vai falar das mulheres, que daí, por exemplo, ele fala: Eu sou mais feliz do que o Senhor, ele disse. Nós cometemos muitos erros e muitos pecados. Aí ele vai falar sobre a mulher, né? Ele fala: Uma mulher trouxe o pecado ao mundo, por uma mulher que não valia um merréis de mel coado, Helena, a esposa fujona de Menelau. Por 10 anos os gregos guerrearam contra Troia. Uma mulher infiel trouxe os primeiros estrangeiros aqui a nossas praias. E assim ele segue. E É. aí eu grifei a página aqui. Eu sou um lutador já no fim dos meus dias, mas vou lutar pelo que é certo até o fim. Pelo que ele acha certo, no caso, né? Exatamente, né? E eu grifei aqui que, por exemplo, ele fala: O senhor não nasceu para ensinar, acho eu. E o Stephen fala: para aprender, mais provável, né? Eu achei interessante quando ele fala isso, que para aprender é preciso ser humilde, mas a vida que é a grande escola,
Achei na página final da página 138, começo da página 139. E achei interessante ele, não sei o que Muito verdadeiro, né, é, Tati? não sei se isso tem interpretações literárias aí, mas eu achei muito, muito legal. Foi a parte da anotação. Tem várias coisas muito legais que tu não precisa ser o estudioso. Tipo essa parte aí que a Tati falou de a vida ser a grande escola, de a gente estar aqui muito mais para aprender, né? E que geralmente quem acha que está aqui para ensinar é bem petulante. E falta humildade para ver que as coisas não são bem assim. Sim. E ali antes também, né? Na 137, ele fala que a história é um pesadelo de que eu estou tentando acordar. Sim. E os caminhos do Criador não são os nossos. Toda a história humana se conduz a um único fim grandioso. A manifestação de Deus. Essa é nisso que o Senhor diz e acredita. Sim. Né? É essa fala dele, né? E aí ele começa ali, parece às vezes que ele tá fazendo uma lista de coisas, né? Ele põe tal coisa, aí põe um ponto, outra coisa. E se tu for ler essa lista, assim, parece um monte de palavra que não faz sentido. Daí, no fim, faz sentido, né? Faz sentido, é. Porque é isso, são as ideias que estão ali. E muitas vezes a gente, quando tem que fazer coisas, escrever um texto, assim, eu sou advogada, eu escrevo textos mais pra... a primeira coisa que eu faço é a lista essa. E se eu ler aquela lista, eu entendi, mas eu não posso apresentar daquele jeito pro juiz, mas eu tenho certeza que se eu botasse aquela lista, ele ia entender também onde eu estava querendo chegar. Né? Tu não precisa desenvolver o argumento para entender o que a pessoa quer dizer, às vezes. Sim. Ali, ó, eu botei até estilo lista ali na 136. E tem muitas... tipo, tu vai ver um parágrafo ali, ele fala da Lina de Troia, ele fala disso. Se forem todas as referências, aí não dá pra ler. É só 6 meses, né? A gente vai ter que fazer aquela leitura que nem daquele grupo que ficou 30 e poucos anos. E também deve ser muito legal de fazer, né? Que eu acho que vai ser a nossa próxima. Vamos, quem sabe. Pegar um livro pra gente ler em 30 anos. E fora isso, é lindo. A forma como ele acaba esse segundo capítulo, a frase é super bonita também. Eu acho o seguinte, quando a gente lê, tem muita coisa. Você vê, a gente pegou aqui para ler sem, né, o conhecimento prévio e tudo. Não tem umas frases que você já gostou de efeito e tudo? E por que não entender dessa maneira, né? Por que não? O entendimento é subjetivo. Essas palavras, exatamente. Né? Ninguém pode desestimular você a ler Ulisses. Não, sabe? E essas palavras que nós lemos aqui são simples, não tem nada de rebuscado, qualquer leitor entende. Então, a questão dele mesmo olhando para o menino e tendo aqueles pensamentos de se imaginando como ele era, é uma coisa bonita que você... Às vezes a sacada é a gente entender que, por exemplo, como a mãe dele morreu, ele está repensando na mãe. Então, isso torna um pensamento recorrente para ele, porque é uma coisa que para ele ainda é muito... né? Então, isso está na cabeça dele. E isso a gente pode fazer como interpretação, mas a beleza do texto já está ali por ela só, né? E bate bem com... a gente vê que isso ainda bate forte nele, né? A gente leu ali no primeiro capítulo também, quando o amigo dele fala da mãe, fica bem claro que aquilo ainda dói pra ele. Isso aí não precisa ser grande intérprete, né? Pra ver que ele ainda dói pra ele a morte da mãe. E daí aqui volta a mãe. Então, acho que isso também de ele repetindo por mais diferente que seja o primeiro do segundo, ele vai trazendo esses temas e a gente vai conhecendo... Eu nunca sei, é Daedalus ou Daedalus? Agora eu vou ficar que nem o Nobel aqui. Fala o jeito que você quiser. Ou fala o Stefan. O Stefan. A gente vai conhecendo o Stefan. Assim, né? A gente vai nos apresentando e fazendo a gente conhecer um pouco dele. E aí termina com o diretor chamando ele mais uma vez, né? Quando ele já estava a caminho de sair. Falando que chamando ele para contar mais uma piadinha, a última de judeu, né? Ele comenta aqui que vai ajudar em sua luta, né? Vai ajudar o diretor tentando achar o lugar para publicação, mas que o Mulligan, né? O Buck, o amigo dele que apareceu lá no primeiro capítulo, vai me arranjar um apelido novo, o Bardo Acoitagado, né? E outra coisa, depois a gente tem que falar mais no próximo vídeo sobre essas palavras que ele inventa. Exatamente.
Deixa eu cair aqui o microfone. As palavras que ele inventa são muito legais. São. Então, São ótimas. ele fala que, né, que o amigo dele depois vai tirar sarro dele, por ele estar querendo Oi. ajudar o professor, o diretor aí. Achei engraçada essa descrição aqui, né, que ele fala quando ele dá risada, né, ele conta a piada, o diretor, e daí ele fala uma bola de tosse em forma de riso, né, olha só a imagem, né, uma bola de tosse De em forma tosse de em forma riso. de riso. Saltou de sua É. garganta, arrastando atrás de si uma cadeia chacoalhante de Falhando. catarro, né? É. Chacoalhante de catarro. A imagem que ele faz, ele cria uma imagem para mostrar que a risada do diretor foi cheia, foi uma risada aquela catarrenta, com, né, uma bola de Catarrenta. tosse. Eu achei muito legal. É muito legal. Além dessas palavras que ele faz, assim, isso aí faz, assim, tipo, essas imagens que ele coloca, assim, né, as descrições dele das Uhum, coisas, é muito legal, muito é, legal. muito. E Mas para ele não nos deixa só, e ele não nos deixa só com a escatologia e com aquela piada horrorosa de judeus. não, Ele acaba o capítulo de uma forma poética. exatamente. E para quem é, interessa mesmo e quer acompanhar, você gostou? Assim, eu li, é bem rapidinho para cada, acho que não tem tantas explicações. Só vou falar um pouquinho do meu Claro. a minha impressão sobre é, a, a visita aqui guiada. Muito boa em termos de te guiar mesmo pela leitura, tá? Tanto que eu anotei aqui, ó, tá quase praticamente tudo grifado, ó, o meu livro aqui. Só que eu achei o seguinte, uma coisa que que eu desgostei um pouco, foi de achar que tem já muita coisa que já é explicado da frente. Ah, isso aqui ainda vocês vão ver quando tal coisa acontecer, isso aqui vocês vão ver quando não sei o que lá. Às vezes eu não quero saber isso, né? Eu acho que deve ser legal para ler junto com uma segunda leitura, assim, não Pode só ser. ler. Eu acho que essa É. também é a própria indicação dele aqui. Mas, enfim, eu li, né? Mas, assim, eu dei mais atenção e quando eu fui fazendo as anotações no livro, no Ulisses, eu tentei fazer aquelas anotações primárias minhas, daquilo que o meu sentimento, a minha emoção ali ao ler, né? O original cru, sem algum pré-entendimento. Depois a visita aqui. Mas assim, só para falar, para quem acha que não vai entender nada, vai entender sim. É só, né, ter um pouquinho de sensibilidade aqui para não querer se apegar em tudo. E se quiser um Uhum. pouquinho mais de apoio, sim, mas tome cuidado, porque eu acho que às vezes ele entrega um pouco. Porque talvez não seja possível explicar uma coisa desse capítulo sem você adiantar um outro. Mas então esteja Exato. atento que pode ser que ele adiante coisas aqui que você não queira saber. Então fica uma dica aí, se você é aquele total, não quero saber nada, não leia então a visita. Não leia a visita guiada, porque pode ser que você se decepcione. Se tu quer ter esse prazer da primeira leitura É. bem. Mas por outro lado, se quer já. Tipo assim, eu não aguento não me situar no capítulo. Uhum, E eu sou uma pessoa que eu gosto de ter essa dúvida. sim. E, tipo, eu dou um exemplo, que daí é um livro mais curtinho, que é o do William Faulkner, né? Aham. Eu gosto daquela sensação, assim, não sei o que vai acontecer, o que é isso, onde é que ele tá querendo me levar, eu não sou uma burra, não sei nada, Sim. sabe? Então eu gosto de viver isso. Mas se tu não gosta dessa insegurança, assim, É. é um livro que te situa direitinho em cada Uhum. capítulo. Aí lê um Lê o desses. capítulo. Fora que olha que como combina, como é bonitinho, ó. Ah, é lindo, é. Nossa, tá tudo. Parece que um combina com o outro, ó. E com Esse teu tá maravilhoso. esse aqui, Esse, ó, que é meio azulado, e aí ele vai combinar com a a Odisseia. Odisseia mesmo. Que não estou, assim, eu peguei para tentar me situar um pouquinho melhor aqui também, mas aí aos poucos a gente pode até conversar um pouquinho mais nos próximos vídeos. Então tá, gente. Foi muito bom conversar, Tati. Foi Valeu, muito viu? bom. Obrigada por essa parceria, porque essa leitura aí. Ah, tô Se não empolgada. fosse Eu vocês, eu acho que eu não. continuo empolgada, Malu, e você? Muito empolgada. Então, tá E bom. se não Isso é fosse que vocês, eu não importa. ia ter quebrado essa barreira, assim, sabe? É isso que é importante, eu acho. Eu também sempre tive vontade de ler, mas nunca tive coragem. A coragem apareceu com vocês.
E tô muito feliz agora de estar lendo. Bem feliz Eu mesmo. Tô também. gostando do livro, gente. Gostando Isso de aí. verdade. Então você que quer, não tem coragem, venha ler com as primas que tá tudo Venha pra bem. cá, curta, comenta, xinga, mas dê o seu like e É, se inscreva no canal. isso aí. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.